cadeira, amigo? Ah, tem aí. Glória a Deus. Levítico capítulo 6, versículo 13. Quantos acharam? Diga amém. Irmãos, eu vou ser muito breve para compartilhar o que Deus colocou. Fica atento com o que Deus está falando. O texto de Levítico 6, 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler todos juntos? Agora juntos, eu vou ler junto comigo. Aí eu vou lendo para a gente ler numa mesma versão. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora coloca a mão assim no seu peito e diga: o fogo arderá continuamente sobre este altar. Diga: sobre este altar não se apagará. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós estávamos orando e Deus nos deu uma direção. Pode se assentar. Pode se assentar. Aleluia. E a direção foi falarmos nessas quintas-feiras sobre avivamento. E eu confesso que quando Deus falou isso conosco, eu estava orando, inclusive mais cedo. Eu falei assim com o Senhor, eu disse: Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas estão aguardando uma manifestação de cura. Outras pessoas estão esperando uma intervenção em seus lares. Outras pessoas estão aguardando uma resposta que venha sobre os seus questionamentos, pensamentos, dúvidas, questionamentos até mesmo sobre a identidade. Outros com problemas financeiros, outros com problemas no casamento, outros com problemas no trabalho. Senhor, como assim falar de avivamento? E aí Deus começou a ministrar ao meu coração sobre algo redentivo. Diga comigo: redentivo. Porque quando a gente fala de avivamento, especialmente no meio pentecostal, a gente está muito ligado à ideia do movimento. E é verdade que o avivamento, ele traz o movimento. Mas nós não podemos reduzir o avivamento a um tipo de movimento. Porque Deus, amigos, muito mais do que abrir uma porta, nos ajudar no casamento ou numa questão financeira, Deus, Ele quer nos redimir por completo. Deus, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida uma transformação completa, total. E quando a gente fala do avivamento, a pergunta que eu fiz para Deus foi: Senhor, mas o que isso tem a ver com nossos problemas? O que isso tem a ver com nossos problemas? E aí Deus disse, começou o Espírito Santo ali fazer algumas perguntas para mim que eu quero compartilhar com você. Como que nós vamos viver o extraordinário de Deus com uma fé fraca, apática? Como que nós vamos ter uma transformação, William, no nosso casamento, sem antes ter uma transformação em nós? Como que nós vamos, amigos, alcançar a sociedade sem antes sermos cheios do fogo do Espírito Santo? Então, nós temos que entender que antes de Deus fazer através de nós, Ele precisa fazer em nós. E o avivamento, ele tem tudo a ver, por exemplo, com um despertamento para a fé. Porque muitas pessoas nesse tempo, elas têm perdido a fé. É interessante que nós temos vivido um tempo, amigos, preste atenção nisso, em que a fé tem sido reduzida a apenas um instrumento para Deus fazer o que eu quero. Nós temos que tomar cuidado com isso.
Porque quando a gente olha toda a história da igreja, olha a igreja primitiva, a igreja apostólica de Atos, você vai ver uma igreja que tinha fé, mas não era para Deus fazer algo, era para eles terem coragem de permanecer na presença de Deus, mesmo diante da perseguição. E nós estamos usando a fé apenas como um instrumento para Deus fazer aquilo que eu quero. Parece que há uma competição, quem tem mais fé, no sentido de quem vai conseguir colocar mais Deus contra a parede. E o avivamento coloca a fé no lugar dela, para que eu e você, amigos, vivamos as bênçãos extraordinárias que Deus tem para nós. É necessário haver uma restauração da fé genuína. Sem avivamento, nós não viveremos aquilo que Deus tem para nós, porque nós temos vivido uma época de dificuldades, de lutas, de pessoas que têm desanimado ao longo do caminho, e o avivamento, ele trata dessa renovação, de um despertamento para o poder genuíno da fé. Só que mais do que isso, o avivamento, ele confronta o nosso modo de viver. O avivamento nos confronta o nosso caráter, confronta as nossas justificativas. E eu tenho visto e dito isso todo dia: o meu casamento não muda se o meu caráter não for mudado primeiro. Não tem mudança de atitude, que é comportamento, sem mudança de caráter. Não adianta a gente querer mudar comportamentos, se antes o Espírito Santo não começar uma mudança dentro de nós. Sabe quando é que as nossas casas verdadeiramente vão ser transformadas? Quando nós estivermos queimando cheio do Espírito Santo. Quando o culto aqui de quinta for só a continuação do seu culto de quarta, de terça, de segunda e de domingo. O culto não pode mais ser, amigos, dias. Que dia que é o culto? É quinta. Que dia que é o culto? É domingo. E aí a gente fecha a porta. A vida espiritual verdadeira nós vamos demonstrar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Imagina todos nós que estamos aqui, prestamos culto coletivo no domingo, cultos individuais ou em casa na segunda. E quando eu estou falando culto, não é reunir apenas para dizer que teve culto doméstico, não é disso que eu estou dizendo. Isso é importante, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida de culto a Deus, uma vida em que os meus pensamentos, as minhas atitudes, tudo que eu faço glorifica ao Senhor. Imagina, queridos, é disso que nós estamos falando. É desse avivamento que nós estamos falando. Um avivamento que transforma o nosso caráter. Um avivamento como o Aziel leu aqui. Eu estava ali dentro, mas eu ouvi Isaías 44. A Bíblia diz, Ayla, que Deus vai derramar a chuva sobre a terra sedenta. Diga, terra sedenta. Sabe o que o avivamento verdadeiro gera? Fome e sede por Deus. Não apenas fome e sede pelo que Ele pode fazer, mas fome e sede por Ele. E é isso, amigos, que nós como pastores queremos para você, queremos para nós. Uma igreja que tem fome e sede por Deus, uma igreja que tem fome e sede pelo sobrenatural, uma igreja que não está mais satisfeita em apenas viver um bom culto, um bom louvor, uma boa palavra. Não, nós queremos ter acesso ao sobrenatural. Quantos desejam isso? Esse avivamento, amigos, ele nos impulsiona ao crescimento espiritual. Por que isso é importante? Porque sem um avivamento nós vamos estagnar e viver uma vida apática, uma vida morna. E a mornidão, você sabe o tanto que ela é perigosa. Diga assim comigo: a mornidão é perigosa. Alguém lembra o que a Bíblia diz que Deus faz se a nossa vida estiver morna? Para mim, eu acho que é uma das palavras mais duras da Bíblia. Tem noção? Apocalipse 3,16 diz assim:
porque você não é quente, nem frio, eu estou a ponto de... Meu Deus, dá até agonia de falar essa palavra, dá ou não dá, irmãos? Você está entendendo, irmãos, de que é que nós estamos falando? Só que esse avivamento, ele não é automático, ele não é místico, ele vem do céu, mas ele é provocado. Você pode dizer comigo, o avivamento, ele é provocado. O texto que nós lemos de Levítico diz que o fogo arderá o quê? Continuamente sobre o altar, não se apagará. Hoje, na aplicação prática desse texto, nós somos o altar, sobre o qual esse fogo precisa queimar. Eu e você somos o altar. Você pode dizer assim, eu sou o altar, sobre o qual o fogo vai queimar. E eu pergunto, como está esse fogo na sua vida? Como está o fogo do Espírito Santo? O fogo pela santidade, o fogo pela palavra, o fogo pelo secreto, o fogo pela intimidade com Deus. Como está, amigos? O fogo arderá continuamente no altar, ele não se apagará. Irmãos, eu quero que você entenda que Deus está nos chamando para uma vida em chamas na presença dEle, e isso é para todos nós. Diga assim comigo, esse fogo queimando é para mim também, é para todos nós. Aí tem coisas que eu e você às vezes enfrentamos, medos, pecados, vícios, que a gente está falando, como que eu vou? É o fogo que vai purificar isso, é o fogo do Espírito Santo que vai lançar fora toda sujeira. É o fogo, sabe de que mais a igreja está precisando? E eu digo no sentido amplo, fogo do Espírito Santo. Mas não só o fogo que movimenta, mas o fogo que purifica. Faz sentir fome de Deus, fome da sua justiça e fome da sua santidade. É o mover de Deus que nos faz sentir fome de Deus, sede de Deus, desejo pelo sobrenatural. Irmãos, não dá mais para a gente ser consumido apenas pelas coisas dessa terra, não dá mais para todo o nosso processo mental, físico, espiritual, todas as nossas forças serem gastas somente em coisas dessa terra. Não dá mais. Não dá mais, o tempo é urgente. Escute o que Paulo escreveu no primeiro século, escute isso para você ver a urgência do que nós estamos falando. Escute isso, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Pastor, onde é que o senhor está lendo isso? Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está acabando, o dia logo vem. Portanto, escute, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Você tem noção desse texto? Paulo está dizendo, Ayla, despertem do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto. De que ele está falando? Do dia do Senhor, da vinda de Jesus Cristo. Pensa, irmãos, se Paulo há 2000 anos estava dizendo que estava perto, imagina agora. Se há 2000 anos ele estava dizendo que estava mais perto, imagina para a nossa geração. Só que veja que ele fala de um despertamento espiritual.
E muitas vezes eu converso com a Teca de forma geral, não é só de forma específica, não, de forma geral. Mas tem hora que a gente fala assim: meu Deus, quando haverá esse despertamento? Quando haverá isso aqui, essa atenção? Porque o avivamento vem, mas antes é necessário haver um despertamento. Diga, o despertamento vem antes do avivamento. Eu preciso reconhecer a necessidade desse avivamento. E de novo eu pergunto: como está ardendo o fogo do altar do seu coração pelas coisas de Deus? Eu sei, amigos, que tem épocas da nossa vida, parece que o fogo fica baixinho. É ou não é? E eu não estou aqui pregando vocês me conhecem, eu não estou aqui pregando uma santidade heróica, ou uma vida espiritual heróica, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que assim como nós não vamos dizer que é 100% lá em cima, não pode também ser uma vida apática espiritualmente o tempo inteiro. Tem momentos que a gente realmente dá uma desanimada, aí tem que pegar um negócio igual aquelas churrasqueiras que o fogo está apagando, você faz assim, né? Para acender de novo, não é assim? Tem hora que é assim. Mas o que eu quero dizer, isso aqui é uma palavra de despertamento para nós. Irmãos, olha o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Cristo está às portas. Cristo está às portas. Não dá mais para a gente ficar assim: será que não? Está às portas. Então essa palavra é uma palavra de despertamento. Eu preciso reconhecer, porque o avivamento ele não é automático. Diga assim: o avivamento é provocado. O avivamento é uma resposta à oração sedenta de um povo que quer mais de Deus. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus, não há avivamento sem arrependimento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se não é ser humilhado, é humilhar-se a si mesmo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu estou sendo humilhado. Aí a Bíblia fala de auto-humilhação. É nós nos humilharmos diante de Deus. É esse tipo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E esse se humilhar na Bíblia era a ideia de vestir aqueles panos de saco e jogar cinza. Quando o fogo do altar se apagava, na verdade havia os turnos em que os sacerdotes ficavam mantendo o fogo do altar. Não era para apagar o fogo do altar. Então tinham os turnos em que os sacerdotes iam lá, tirava a cinza, colocava lenha e o fogo permanecia aceso. Constantemente colocava lenha, tira a cinza e o fogo aceso. E isso para nós tem que ensinar algo: que a vida espiritual, vibrante, profética, sobrenatural, ela não vive de um culto, ela não vive de um congresso, ela não vive de uma conferência, ela não vive de um pregador, ela não vive de... Não, irmão, é uma luta diária, é você diariamente colocando lenha nesse fogo. Só que a cinza que era tirada não era jogada fora, não. A Bíblia diz que a cinza que era tirada era colocada fora do arraial em um lugar específico, porque era essa cinza do altar que eles usavam, por exemplo, quando se humilhavam diante de Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Como anda a sua vida de oração? Se fosse colocar o termômetro de 0 a 10, não responda para mim, porque eu vou prestar contas a Deus da minha vida só.
em relação à oração, em relação à igreja, eu vou prestar conta da sua também. Por isso que a gente está o tempo todo orando e trazendo a direção que Deus tem para a sua vida. Como está a sua vida de oração? Pastor, esses últimos dias está de 0 a 10 está 1. Então hoje Deus está te despertando para você voltar a orar, para você voltar a buscar a presença, para você voltar a ler a Bíblia, para você voltar a jejuar. Qual foi a última vez que fez um jejum? Dos próximos dias, eu já falei isso aqui umas 2 vezes, mas eu vou orar agora para a gente estabelecer um jejum coletivo nessa igreja. Porque olha aí, uma prática essencial para a nossa vida espiritual é o jejum. É o jejum. Porque o jejum, ele vai exatamente dizer quem é que está no controle, se é a nossa carne ou se são as coisas espirituais. É o jejum. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Meus amigos, não há avivamento sem busca perseverante. Nós precisamos buscar, e buscar, e buscar, e buscar, e buscar, e buscar de novo. Perseverar nessa busca. E se converter dos seus maus. O avivamento acontece após um período de arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos converter o nosso caminho. A palavra do Senhor, ela nos mostra claramente, em Joel capítulo 2, versículo 12 em diante. Sabe aquele texto de Joel 2:28 que fala da promessa do derramamento do Espírito Santo? E haverá um tempo em que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens, os velhos profetizarão, terão sonhos. Há uma promessa que aconteceu no Pentecostes. A gente cita muito Joel 2:28, mas é necessário ler Joel 12 em diante para chegar no 28, porque antes de Deus falar, então haverá o derramamento, ele diz, primeiro, que o povo deveria se arrepender no altar com choro e lágrima. É necessário, meus amigos, um arrependimento, para que venha um avivamento. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Nós temos vivido, escute isso aqui, uma época de tanto desvio moral, de caráter, e às vezes nos altares da igreja, que a gente vai achando que é normal algumas condutas erradas. A gente vai comparando a nossa vida com outros que vivem um evangelho mediano, e a gente vai dizendo, não, mas é assim mesmo. Mentira já não é mais pecado para muitos, fofoca já não é mais pecado. Pecado é se o cara adulterar. Adulterou? Não, então está de boa. Como que nós vamos viver esse avivamento? É necessário eu reconhecer a necessidade desse avivamento. Eu preciso olhar para a minha vida e falar assim, Deus, tem mais cinza do que fogo, e eu quero tirar as cinzas e colocar lenha. Quantos desejam isso? Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, é isso que eu quero para a sua vida. Um despertamento espiritual, uma vida que você tem sede. É interessante que o texto de Isaías 44, ele diz assim, e derramará a sua chuva sobre a terra sedenta. Não fala sobre a terra faminta, porque se você for estudar sobre as necessidades humanas, a nossa necessidade de água é 10 vezes maior do que de alimento. Você pode ficar dias sem comer, mas sem beber água você não pode ficar muitos dias não, porque morre. Você entendeu isso? Está falando da necessidade mais básica do ser humano. Aí Deus fala assim, você quer viver uma transformação realmente verdadeira, do jeito que você tem necessidade vital por água, Giovana, Ele quer que você tenha essa necessidade pela presença dEle. Todos nós que estamos aqui. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou falando?
Nessa noite, o que eu quero que é um despertamento para nós. É para nós olharmos nessa noite no espelho. Não pense porque eu estou falando aqui nesse microfone que eu estou feliz com a minha vida espiritual. Não, não. Deus me confrontou com essa palavra. Eu falei, Deus, eu preciso ir além. Porque todos nós temos uma tendência natural em tudo na vida. É assim, ó. Você começa, aí você vê um crescimento. Aí daqui a pouco a gente entra num platô. Entendeu, Juninho? Isso é no treino, isso é no estudo, isso é em tudo na vida. Você começa, aí você vai, daqui a pouco você entra aqui num platô. Aí você fica ali estagnado. Não cresce. Aí de tempos em tempos, Deus tem que dar uma chacoalhada e dizer, opa! Desperta, tu que dormes! Diga, eu preciso reconhecer a necessidade do avivamento. Diga, o avivamento não é automático. Diga, eu preciso ter fome e sede de Deus. Olha o que o Salmos 42:2 diz. Escute isso, Salmo 42:2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista falando, Davi, a minha alma tem sede de Deus. E é isso que eu desejo para você. É esse desejo que eu tenho também por você. Que você tenha fome, sede pela presença. Porque, amigos, esse avivamento, é esse avivamento que vai transformar o nosso caráter. É esse avivamento que vai nos impulsionar a crescer mais e mais em Deus. É esse avivamento que vai nos levar à obediência. Você entendeu, William? Não há obediência. A igreja quer ensinar a obediência sem antes ensinar a transformação de caráter. Não vai acontecer. Não adianta eu querer tratar o vício se primeiro eu não tratar a essência. Então nessa noite, essa é uma palavra de despertamento para nós. Como está o fogo do nosso altar? Eu estou falando de mim. Conforme Deus foi falando comigo, eu falei, Senhor, eu preciso colocar mais lenha nesse altar. Estou falando de mim. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Eu preciso cuidar dos meus olhos. Eu preciso ir mais fundo na palavra. Porque chega uma hora, eu disse para você, eu já li a Bíblia algumas vezes, já passou de 20. E eu tenho uma meta, se Deus me permitir, eu tenho uma meta de chegar ao número da minha idade. Não é só para dizer que li não, mas é porque eu quero realmente chegar nesse ponto, de ler a Bíblia pelo menos umas 2 vezes por ano. Só que chega uma hora que a gente já está tão assim de boa, William, que a gente já lê sabendo o que o texto fala. É ou não é? Já viu quando você vai com a leitura já viciada? Você já lê, você já vai completando até o texto. Não é assim? Você já vai, o Senhor é meu e nada me faltará. Você nem lê mais, você já... Aí entrou no platô, entendeu, Janaína? Aí entrou aqui, ó, no platô. Aí a gente está vivendo não pela revelação, mas pelo que nós já temos. E se eu viver só pelo que eu já tenho, a minha vida está estagnada. Então nessa noite, essa é uma palavra simples de despertamento. É o avivamento que vem do alto, que vai gerar a transformação do caráter, que vai impulsionar a buscar a Deus, que vai mudar as questões da nossa vida prática. É esse avivamento que vai nos ajudar a transformar a sociedade. Estuda os avivamentos que aconteceram no século 18, 19 e 20. A sociedade foi mudada, mas primeiro a igreja teve que ser impulsionada. Sabe o que aconteceu no avivamento inglês do século 18? Era uma época de maior declínio espiritual e moral da Inglaterra. Dizem alguns historiadores que a coisa estava tão feia na Inglaterra do século 18, tão feia em alguns lugares. Havia tanta imoralidade que tinha bairros que de cada 6 casas, 1 era um prostíbulo.
Só para você ter uma noção do que eu estou te dizendo. Os pastores apáticos e vivendo vidas espirituais mortas, pregavam e desciam e iam para os bares beber. Era o que estava acontecendo na Inglaterra do século XVIII. E algumas pessoas, um grupo menor do que esse aqui, ó. Aqui, se brincar, deve ter umas 15 pessoas, 20. 6 pessoas. Quantas pessoas? 6 pessoas se levantaram para orar. Quantas pessoas? 6. E começaram a orar. E começaram a se lembrar das promessas de Deus. E começaram a pedir perdão pelos pecados deles e daquela geração. E esses caras começaram a orar. E começaram a provocar o céu. E Deus começou a derramar um mover espiritual sobre a vida deles. E da vida deles foi tocando mais um, foi tocando mais um, foi tocando mais um. Daqui a pouco toca um bairro inteiro. E aqueles que eram 6 viraram 60, depois 120, depois 1000, depois 10.000. Sabe o que aconteceu nesse bairro? As pessoas começaram a fechar os prostíbulos. As pessoas que tinham dívidas de anos que não pagavam, foram nos lugares pagar. A história conta que pessoas que tinham cometido crimes, escuta isso, que ninguém sabia, foram à delegacia dizer: vim aqui para confessar um crime. Você tem noção do que eu estou falando? Isso é avivamento. É um avivamento que leva à transformação. Quando é que a sociedade aqui do Gama, do DF, vai ser realmente impactada? Quando nós estivermos vivendo isso. Não adianta, irmãos, nós sairmos apáticos para alcançar pessoas que estão mortas. Não vai acontecer. É isso que eu desejo para nós. Quando o avivamento acontece, a oração é fervorosa, a obediência é radical, o evangelismo é de impacto. É isso que eu desejo para mim e para vocês. Se coloque de pé. Uma palavra simples, simples, mas uma palavra de despertamento. É tempo de despertarmos, como Paulo disse. É tempo de despertarmos. Porque escute isso, sem avivamento não há obediência, sem avivamento não há mudança na minha casa, sem avivamento a igreja não cumpre a sua missão. É isso. Antes de haver movimento, tem que haver arrependimento. Antes de haver movimento, tem que haver o verdadeiro avivamento. É esse avivamento que me impulsiona a buscar o poder do alto. É esse avivamento que me impulsiona a buscar o crescimento espiritual. É esse avivamento que me impulsiona a orar fervorosamente. É esse avivamento, escute isso, é esse avivamento que me impulsiona a alcançar os perdidos. E eu vou concluir aqui. Quer saber quando realmente a igreja está avivada? Quando ela vê os perdidos realmente morrendo e ela se compadece disso. Porque o avivamento genuíno me leva a alcançar aqueles que estão se perdendo. Esse é o avivamento verdadeiro. É isso, amigos, que nós precisamos como igreja. É isso que as nossas casas precisam. Homens avivados, mulheres avivadas, filhos avivados. Sabe de que nossos filhos mais precisam? É viver isso aqui, ó. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e ela disse assim para mim: pastor, um dia o senhor falou uma coisa na igreja que eu fiquei chateado, vou confessar, mas depois eu vi que era verdade. Eu falei: o que foi? Ele falou: não, porque um dia o senhor falou na igreja que os meninos precisam se converter também, que eles têm a maldade no coração. E eu olhei para meu filho e pensei: meu filho não, o senhor está errado.
Olha só, eu falei um dia desses aqui mesmo, eu lembrei, falei, é verdade, eu falei. E a Bíblia diz isso mesmo. Os nossos filhos precisam se converter, sim ou não? Desde pequeno eles vão ter que ter um encontro com Cristo. Vai chegar um momento que eles vão ter isso. Aí ele falou, pastor, meu filho é um anjo. Só que o que acontece? Tem uns brinquedinhos lá em casa, pastor, que ele nem olha. Há um dia desse a gente recebeu um casal de amigo que tem um outro menino, quase do mesmo tamanho. Pastor, só acredita que os brinquedos que meu filho nem olha, ele passa lá e chuta. Só de chegar, alguém em casa, ele, é meu. Eu falei, como é que é o nome disso? Aí eu falei, como é o nome disso, dessa atitude do seu filho? Egoísmo. Isso aí é uma obra da carne. Isso aí é que os reformadores chamam de depravação total. Nascemos em pecado. Você entende isso? Quem tem filho pequeno sabe, você não ensina eles a mentir, mas volta e meia dá uma mentirinha, não dá não? Sim ou não? A gente não quer, irmão, mas mente ou não mente? Mente. E o que é isso? A natureza que precisa de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? O que mais eu, você, os nossos filhos, a igreja precisa é de um avivamento genuíno. É disso, amigos, e é por isso que eu oro todos os dias, para que a gente viva isso. Porque se esse avivamento genuíno acontecer, você vai ver seu casamento transformado, você vai ver portas abertas, você vai ver sua fé potente, você vai ver sua oração fervorosa, você vai ver sua adoração. Aí você vai entrar aqui, você não vai ficar dependendo se a bateria hoje está tocando, se está só um teclado. Não, meu irmão, você vai chegar aqui, você está conectado com o céu. Imagina a gente chegar aqui todos queimando. Você não precisa que eu jogue fósforo para queimar. Você já chega queimando. Bora, começa, que eu já estou queimando na presença de Deus. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? É disso que eu estou falando. E eu oro e creio em nome de Jesus que nós vamos viver isso aqui. Posso ouvir um amém? É isso que eu desejo para a sua vida. Eu quero orar por você.